Fala jovens, tudo bem com vocês? Aqui no canal eu já trouxe todas as transformações do Naruto, do Goku, do Boruto, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as transformações do Luffy em One Piece. Começamos com sua forma base e conforme o vídeo vai avançando, vou te revelar as transformações mais insanas que ele já teve. E no final, uma forma misteriosa que definitivamente você não vai querer perder. Com habilidades em constante evolução e uma força de vontade praticamente inquebrável, Luffy foi capaz de vencer inimigos cada vez mais fortes. Tudo isso estando em alto mar por menos de um ano. A Gomu Gomu no Mi transformou o corpo inteiro do Luffy em borracha, permitindo que ele realize ações impossíveis para um humano comum, seja ganhando velocidade extra ou desferindo golpes devastadores. E como todo protagonista shonen padrão, é claro que ele teria várias transformações. E para não perder muito tempo, eu já começo com o Afro Luffy. Durante o arco de Long Land, Luffy teve que enfrentar o astuto Fox. Foi aí que o Usopp encontrou um grande afro preto e fez o Luffy usá-lo. Assim nasceu o lendário Afro Luffy. O Usopp jurava que aquele cabelo daria mais poder ao Luffy, e enquanto só a Nami e talvez o Zoro duvidavam, o resto da galera entrou na onda. Apesar dessa forma aparecer uma única vez no mangá, ele retorna em um episódio filler enquanto Fox tenta recuperar seu navio e tripulação e implora pela ajuda do Luffy, entregando a ele o afro mais uma vez. Esse aqui tá mais para uma menção honrosa, mas ainda temos mais 6 transformações incríveis pela frente, então bora continuar com o Gear Second. O Gear Second, ou Segunda Marcha, é uma técnica de transformação que apareceu pela primeira vez na luta de Luffy contra Blue Eno. Essa forma turbina instantaneamente a sua força, velocidade e mobilidade. Antes do time skip, Luffy ativava essa forma bombeando sangue pelas pernas, acelerando a circulação por todo o corpo. Isso deixava seus golpes muito mais rápidos e potentes, a ponto de ferir até inimigos fortíssimos como o Magellan e o Barba Negra. Nessa forma, o metabolismo do Luffy se acelera tanto que seu suor evapora instantaneamente, fazendo seu corpo parecer que está soltando vapor. No anime, a pele dele até muda de tom, ficando rosa e brilhante, por causa do sangue correndo mais rápido. No começo, o Luffy não conseguia manter o Gear Second por muito tempo. A alta velocidade com que seu corpo consome nutrientes o deixava rapidamente esgotado. De nada adianta o sangue correr mais rápido se não haver energia para sustentar. E por isso o uso prolongado dessa forma reduz a força e a agilidade, depois de um tempo. Por conta disso, como o próprio Roblute apontou, o Gear Second consome a força vital do Luffy, diminuindo drasticamente sua expectativa de vida. Isso acontece porque ele literalmente está forçando o próprio corpo a operar acima dos limites, quase como se estivesse se matando pouco a pouco. Mais tarde, no arco de Impel Down, Luffy demonstrou um controle ainda mais estratégico dessa técnica, ativando o Gear Second por curtos períodos de tempo, economizando energia para as lutas prolongadas. Isso pode ter sido resultado do domínio da forma e também, claro, da quantidade absurda de comida que ele devorou em New Kama Land durante sua estadia em Impel Down. Após o time skip, Luffy aprimorou completamente o controle sobre o Gear Second. Agora ele consegue ativar essa transformação bombeando sangue rapidamente a partir de qualquer membro do corpo, sem precisar fazer aquela posição original de antes. Com esse domínio, ele começou a usar o Gear Second em pequenos impulsos controlados, ativando só o suficiente para desferir golpes específicos, com o máximo de eficácia. Combinando isso ao haki do armamento, Luffy passou a destruir pacifistas com facilidade e até derrotar o gigantesco tritão Watatsune com o único Gomu Gomu no Jeto Pistol. E mais, ao unir o Gear Second com o seu haki, Luffy consegue desferir socos tão rápidos e tão potentes que sua mão pega fogo, criando um efeito semelhante ao famoso ataque do seu irmão Ace. E agora chegamos ao Gear 3. Essa transformação foi vista pela primeira vez no final da batalha contra o Lute. Luffy sopra uma grande quantidade de ar em seu polegar, inflando os ossos de uma parte do corpo, normalmente o braço, até que fica gigantesco. Esses membros ampliados têm forças destrutivas em larga escala, capazes de destruir paredes e estruturas enormes com facilidade. Antes do time skip, usar o Gear 3 deixava Luffy mais lento, dificultando sua movimentação, por isso ele costumava ativá-lo apenas contra inimigos grandes e mais lentos, geralmente atacando de cima com um impacto total. Porém, depois do time skip, Luffy demonstrou um controle muito avançado dessa técnica. Agora ele consegue escolher exatamente onde armazenar o ar em seus membros, o que permite que ele mantenha a mobilidade e ainda consiga retrair e esticar os braços com muito mais velocidade. Ele até usou essa técnica dentro de uma bolha, durante a luta contra o Kraken, inflando seu braço e revestindo com o haki, para aumentar a durabilidade e vencer o monstro marinho.
E uma prova clara da sua evolução foi quando ele não encolheu após usar o Gear 3 por longos períodos. Lembra aquele efeito colateral em que ele virava uma mini versão de si mesmo? Pois é, com o tempo ele parou de ficar assim. E agora uma das formas mais icônicas e inesperadas do Luffy, o Luffy Pesadelo. Antes de sua luta contra o Gecko Moria e o Horus, no arco de Thriller Bark, os piratas Rolling ajudaram a Luffy a se fortalecer temporariamente, injetando em seu corpo 100 sombras. Sombras que tinham sido roubadas por Moria, com o poder do Kage Kage no Mi. Graças ao seu espírito indomável, Luffy conseguiu conter todas essas sombras dentro de si, algo que normalmente só seria possível com 2 ou 3 sombras no máximo, para qualquer pessoa comum. O resultado? Luffy se transformou em Luffy Pesadelo, uma versão colossal de si mesmo, com a pele completamente azulada, corpo musculoso e do tamanho do Gecko Moria. Seu físico, aliás, lembrava bastante a forma atual do Chopper pós-time skip. Nessa forma, ele não era apenas fisicamente diferente, até sua forma de falar mudou. Aquele tom descontraído e brincalhão deu lugar a uma voz grave e séria, cheia de intensidade. Com o poder de 100 sombras influindo em seu corpo, todas as técnicas que Luffy já conhecia foram relevadas ao nível monstruoso, o bastante para derrubar até mesmo o gigantesco Oz. Durante essa forma, Luffy conseguiu usar a força combinada e as habilidades das sombras dentro dele. A coisa ficou tão absurda que ele foi capaz de parar um ataque do Gomu Gomu no rifle do Oz com apenas uma mão, e ainda desferiu golpes devastadores contra o zumbi gigante. Uma das sombras era de um espadachim, o que fez com que o Luffy conseguisse lutar com espadas, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele também ganhou uma velocidade inacreditável, ao ponto de resgatar Nami e Usopp das garras do Oz enfurecido, sem que ninguém percebesse. Foi só quando ele se revelou que Moria e Oz entenderam o que estava acontecendo. Luffy Pesadelo ainda mostrou habilidades de arqueiro e até lançou bolas de fogo pela boca após beber sake, mas essa forma durou apenas 10 minutos. Depois disso, todas as sombras retornaram aos seus donos originais. E agora chegamos em um dos momentos mais épicos da história do Luffy, o Gear 4. Essa transformação foi revelada pela primeira vez na luta contra do Flamingo e foi desenvolvida durante o treinamento do Luffy na ilha de Huskaina. O Gear 4 tem 3 formas diferentes, e a primeira delas é a Bold Man. Nessa forma, o corpo do Luffy muda completamente. Seus braços, peito e pernas ficam enormes e são revestidos em haki do armamento. Como efeito colateral, Luffy não consegue ficar parado no chão, quicando sem parar como se fosse uma mola viva. Essa forma foi criada para enfrentar os animais imensos e poderosos de Huskaina. Com ela, Luffy atinge velocidade comparável ao Zoro e pode até se impulsionar no ar como no Geppo, usando a elasticidade do seu corpo. Ele literalmente salta no ar, ricocheteando nos próprios ataques e voa como uma bala viva. Depois de usar um golpe no chão, Luffy perde o controle por alguns segundos e fica quicando como uma bala de borracha, até perder o embalo ou conseguir retornar ao voo de novo, o que gera até momentos cômicos no meio da pancadaria. Embora tenha uma resistência aumentada contra cortes, essa defesa não é absoluta. Se o inimigo tiver haki do armamento igual ou superior ao do Luffy, como vimos o Kaido, ele pode ser cortado mesmo assim, e sua quase imunidade contra ataques físicos também tem limites. A segunda forma é o Tankman, revelado durante a luta contra o Kraken. Essa forma só apareceu uma vez, quando o Luffy comeu tantos biscoitos que ficou completamente cheio e ativou a versão estufada do Tankman. Nesse estado, seu torso fica enorme, enquanto os braços incham levemente. Luffy ganha uma durabilidade absurda, sendo capaz de bloquear e revidar um ataque perfurante do Crack, algo que nem mesmo Boldman conseguia fazer direito. E por causa do seu metabolismo acelerado com o Gear 4, Luffy conseguiu queimar rapidamente todos os biscoitos que comeu, voltando ao normal logo depois da luta. E então vem a forma final até agora, Snake Man. Durante a luta intensa contra o Katakuri, Luffy revelou essa variação do Gear 4, muito diferente das anteriores. Ao contrário do Boldman e do Tankman, na forma Snake Man, Luffy não aumenta tanto de tamanho quanto nas outras versões do Gear 4. Seus antebraços, pernas e partes superior do corpo crescem apenas um pouco, mantendo as proporções mais próximas do normal. Ao invés de vapor, essa forma emite uma substância gasosa, uma mistura de fumaça e fogo, quase como se o próprio ar ao redor dele ganhasse vida. Os punhos do Luffy também mudam nesse modo. Os nós dos dedos se estendem, lembrando o ataque de um leopardo. E é aqui que o Snake Man brilha. Luffy ganha uma velocidade enorme e pode usar a técnica Piton, que permite mudar a direção dos seus socos no meio do caminho. O grande diferencial dessa forma: quanto mais tempo o ataque durar, mais rápido e mais forte ele fica. Isso permite que o Luffy pressione o adversário sem parar, mesmo aqueles que são especialistas em desviar.
E mais, ele pode atingir qualquer ponto do inimigo com precisão, graças ao seu domínio recém-aprimorado do Haki da observação, que transforma seus socos em verdadeiros ataques teleguiados. Mas nem tudo é vantagem. Como Luffy enfia seu corpo nessa forma, sua defesa é muito mais fraca do que Bodman ou Tankman. Quando foi arremessado contra estruturas por Katakuri, ele sofreu o impacto diretamente, diferente quando quicava se estivesse no modo Bodman. Ele também recebeu ataques físicos normalmente, sem conseguir dissipá-los com um corpo elástico. E agora chegou a hora de falar do Gear 5, modelo Nika, o deus do sol. Essa forma foi despertada durante a batalha em Onigashima, quando Luffy despertou sua Akuma no Mi. A partir desse momento, seu coração começou a bater em um ritmo musical, que foi escrito por Zunisha como os tambores da libertação. Seus cabelos e roupas ficaram brancos, seus olhos brilhavam com pupilas e formas de anéis e nuvens brancas flutuavam ao redor do seu corpo, como as que já acompanhávamos no Gear 4. A quantidade de Haki liberada nessa forma é tão intensa que foi estendida até o andar inferior do dombo do crânio. Por conta da natureza mítica zoan dessa fruta, o corpo de Luffy, que já era feito de borracha, agora atinge níveis de força, liberdade e durabilidade inimagináveis, quase como se virasse um personagem de desenho animado dentro da realidade. Exemplo, Luffy levou uma pancada direto na cabeça com o Hasai Kai do Kaido. E ao invés de se machucar, sua cabeça se enrolou ao redor do porrete, como se fosse um elástico. Em outro momento, Kaido esmagou Luffy contra o chão, e ele foi achatado como uma panqueca, mas voltou de forma normal segundos depois. Luffy agora consegue usar a inflação de membros do Gear 3 e a musculatura aumentada do Gear 4, sem precisar bombear o ar. Ele aumentou seu corpo em um tamanho colossal para agarrar o corpo transformado do Kaido, e o arremessou de um lado para o outro como se fosse um brinquedo. Mais que isso, ele pode inflar o corpo inteiro de uma só vez, transformando-se num gigante de proporções absurdas. E o mais insano, ele consegue estender sua borracha para o ambiente ao redor, como quando esticou o teto para refletir um ataque do Kaido. Esse poder também afeta a matéria orgânica, como vimos quando o Kaido engoliu o Luffy inteiro, e o corpo do Yonko inflou junto com ele. Em um momento surreal, Luffy até mostrou que consegue usar esse efeito sobre elementos intangíveis, como relâmpagos, usando-os como arma. Mas apesar de tudo isso, essa forma consome uma energia absurda. Por falta de experiência, Luffy fica visivelmente envelhecido ao sair dessa forma, e sofre com uma exaustão extrema. Ainda assim, ele pode voltar ao Gear 5, forçando o coração a bater no ritmo dos tambores da libertação, como se evocasse esse poder à forma de pura vontade. E mesmo com todo esse poder, Luffy ainda é invulnerável a ataques cortantes. É seguro dizer que o Luffy se tornou um dos personagens mais poderosos e habilidosos de todo o mundo de One Piece. E o mais impressionante, dentro do tempo da história, ele tem apenas 19 anos. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro fã de One Piece. Então deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa jornada épica. E não se esqueça de clicar aqui em cima para assistir o próximo vídeo, para ficar mais um pouco aqui no canal. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Falou!